gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer mais um vídeo daquele quadro Dicas da Di, não é mesmo? Onde eu trago pra vocês os artigos do meu site dianaleme.com, onde a gente bate papo aí sobre alguns temas psicológicos, enfim. Temas que normalmente eu discorro em artigos por lá e trago pra cá pra gente conversar um pouquinho, né? E aí, se você quiser ler o artigo na íntegra ou se você preferir ler do que assistir o vídeo, o link está aqui. Ou se você quiser fazer as duas coisas também, eu tô aqui pra falar pra vocês e o link vai estar aqui também, enfim, tá tudo aí, certo? Vou convidar você para se inscrever nesse canal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindes, muito bem-vindas. Esse é o nosso espaço para falar sobre temas psicológicos, não é mesmo? Muito bem, fui interrompida, não é mesmo, pela minha gata, que estava invadindo o quarto, não é mesmo, Teca Maria? Muito bem, isto posto, vamos continuar. No nosso vídeo de hoje, do Dicas da Di, a gente vai falar, sabe a diferença entre ser arrogante e ser seguro? É sobre isso o nosso tema de hoje, né? No nosso vídeo de hoje. Vamos começar do começo? Eu tô olhando pra baixo porque eu tô aqui com a minha cola, tá? Do meu artigo aqui. Muito bem, vamos do começo? Primeiro, vamos introduzir um pouco do que é segurança, né? E da diferença entre segurança e arrogância, né? Normalmente, uma pessoa segura é uma pessoa que se conhece, né? É uma pessoa que sabe de si, é dona de si, né? E uma pessoa arrogante é uma pessoa que, como eu posso dizer, ela tem uma falsa segurança, entendeu? Vocês, ao longo do nosso papo aqui, vocês vão entender melhor um pouco como que é isso, tá? É ser seguro, né? Como eu disse, normalmente a pessoa quando ela é segura, né? Ela é dona de si, ela tem um aporte de autoconhecimento grande já, então ela sabe quem ela é. Ela não tem a necessidade de ficar se provando, se autoafirmando pra ninguém, né? Ela já tem essa segurança intrínseca nela e não precisa desse negócio de ficar, sabe? Realmente não precisa. Outra característica de uma pessoa segura é que normalmente pessoas seguras não se importam com o que os outros pensam, não é mesmo? Não tanto faz o que você vai achar da pessoa X lá, se ela é segura de si, tanto faz, porque realmente ela sabe quem ela não precisa de ficar esperando que ninguém fale que ela é, sabe assim, e não precisa ficar se explicando e se vangloriando de si, sabe? Normalmente uma pessoa segura realmente já tem essa certeza, né? Ela já se conhece o suficiente para saber quem ela é e não precisar ficar se explicando nem nada do tipo, né? Outra coisa que você não vai ver, na verdade, de uma pessoa, né, quando se trata de uma pessoa segura, é essa pessoa diminuindo alguém, né? Essa pessoa inferiorizando qualquer outra pessoa que seja. Por quê? Porque ela não precisa disso, não é mesmo? Ela já é segura o suficiente, ela não precisa diminuir os outros pra se sentir melhor, né? E nem pra se sentir mais segura, né? Ela realmente já tem aquilo, ela é tão dona de si que ela não precisa lançar mão de nada pra se sentir mais segura, porque ela já é mesmo. E nem precisa forçar uma segurança, nem nada do tipo, né? E aí a gente vai falar, né? E normalmente também são pessoas leves, tranquilas e realmente donas de si, tá? Não tem medo e nenhum problema com as suas, nem qualidades nem defeitos, tá? Porque diferente do que socialmente eu percebo que as pessoas confundem, né? A pessoa, quando ela é segura, não quer dizer que ela seja perfeita, tá? E também não quer dizer que ela não tem defeitos, ao contrário. A pessoa segura, ela conhece seus defeitos, conhece suas qualidades e tá good vibes com eles, tá de boa com eles, entendeu? Tá de boa, tá tranquilona, não precisa não tem nada incomoda, sabe? Ela pode não gostar de determinadas características, mas ela sabe que ela é e ela vai trabalhar pra mudar, ou ela vai aceitar que ela é assim e continuar assim. Mas aquilo não vai desestabilizá-la, porque ela já sabe que ela é, entende? É confuso, né? Eu sei, mas é bem isso mesmo, tá? E o que é ser uma pessoa arrogante? Bom, diferente do que a gente normalmente, né, tem como definição ou entendimento social, normalmente uma pessoa arrogante é uma pessoa completamente insegura, né? Ela lança a mão da arrogância ela se sente tão insegura que ela lança a mão da arrogância pra se sentir confortável em qualquer ambiente que seja, assim. Então ela vai estar sempre diminuindo o outro, ela vai estar sempre desmerecendo os outros, porque afinal de contas ela é a melhor, né? Que isso é o que caracteriza uma pessoa arrogante. Afinal de contas, ela é a melhor e mais ninguém é tão boa quanto ela, né? E é só com essa percepção, é só se vangloriando e falando e refalando de si, se autoafirmando realmente, que ela tem essa falsa segurança, né?
Então, normalmente pessoas arrogantes são pessoas absurdamente inseguras. Por quê? Porque precisam ficar se provando, né? Precisam ficar se autoafirmando realmente, né? E falando de si e se gabando pra quem sabe talvez ela mesma consiga acreditar nela, né? E normalmente são pessoas que não se conhecem, tá? São pessoas que não têm um nível de autoconhecimento muito desenvolvido, né? É exatamente por isso que essas questões permeiam com mais força, vamos dizer assim, né? E realmente elas têm essa questão de se fingirem inseguras, né? Se fingirem inseguras exatamente por isso que eu expliquei, né? Por precisar diminuir o outro, precisar desfazer do outro, precisar se enaltecer, se engrandecer pra conseguir se sentir segura. Sem isso ela não vai conseguir se sentir segura. Por isso que as pessoas arrogantes, elas normalmente são falsas, pessoas falsamente seguras, né? Que querem que você acredite que ela é segura, vai ficar te provando que ela é uma pessoa segura através dos grandiosos feitos dela, pra inclusive te diminuir, pra que ela mesma consiga acreditar em si mesma, né? Diferente das pessoas que são seguras, elas não precisam. Elas não vão ficar se autoafirmando, elas não vão ficar se vangloriando, elas não vão ficar se ostentando, porque elas não precisam. Elas são seguras, elas se garantem, elas são donas de si, não precisa que mais ninguém ache isso. Entende? Consegue entender a diferença? A pessoa arrogante, ela realmente tem que ficar provando pro mundo quem ela é. Ela tem que ficar ali falando de si, se gabando em tempo integral. Primeiro de tudo, pra ela mesma poder acreditar naquilo que ela tá falando, né? E segundo, pra que as pessoas, ela tem a necessidade de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ela tá falando de si, né? Diferente da pessoa segura. Completamente diferente da pessoa segura, que não precisa disso, não precisa lançar mão desses feitos todos pra gostar de si e pra se sentir realmente segura em qualquer lugar que vá. Ela já é segura por natureza, ela não precisa mesmo ficar, sabe? Se gabando dos seus feitos e tudo isso. Então, basicamente, né, a arrogância, ela é... Já falei da diferença entre as duas também, né? Então, basicamente, a arrogância, ela é normalmente, quanto mais arrogante a pessoa é, proporcionalmente a pessoa é insegura. Por quê? Exatamente por isso, porque ela tem essa necessidade de ficar falando de si e gabando, né, e se gabando pra ela mesma poder acreditar. E pessoas que são seguras realmente não precisam, né, dessa coisa toda. De ficar, né, se gabando de si, né? Se gabando de si é ótimo, né? Ficar se gabando. Deixa eu ver. Pessoas seguras versus pessoas arrogantes. Bem legal essa parte do artigo. As pessoas que são donas de si, como eu disse, elas se conhecem, né? Não precisa de ficar nesse rolê de ficar se explicando e tudo isso. As pessoas que são arrogantes, elas não se conhecem e por isso elas se ofendem facilmente. Então são pessoas que tudo que você fala, a pessoa fica doída, sabe assim? A pessoa fica sentida, porque a sua opinião faz diferença pra ela, né? O que você pensa, por mais que às vezes ela não admita, faz diferença pra ela, faz com que interfere nas crenças pessoais dela com ela mesma, assim. Então, elas se ofendem realmente. Se você fala, sei lá, qualquer coisa que possa doer na pessoa, ela vai se ofender, ainda que você não tenha ofendido, né? Ela vai se sentir ofendida. Então, são pessoas que realmente se ofendem com muita facilidade mesmo. As pessoas seguras, por exemplo, não precisam do ego inflado, elas não precisam que você fique lá vangloriando e elogiando elas não precisam disso, elas são seguras e pronto. Elas não precisam dessa enalteceção toda, sabe? Já a pessoa que é arrogante, né, que não é uma pessoa segura, elas precisam ter o ego inflado, elas precisam ter essa massagem de ego para se sentir bem naquele ambiente ou em qualquer ambiente que elas estejam, né? Então elas precisam dessa coisa, sabe? De você ficar enaltecendo e tudo isso. E as pessoas que são seguras, elas não ficam realmente se explicando, né? Como eu falei, elas são tão donas de si que elas não perdem tempo em se explicar. Elas simplesmente são e fim, né? Elas sabem quem são. E as pessoas que normalmente são inseguras, que são as pessoas arrogantes, né? Se explicam e costumam ter sempre uma posição de superior, né? Eu tô sempre melhor que você, enfim, eu sou melhor que todo mundo. E essas pessoas são as pessoas arrogantes e que são, consequentemente, inseguras, né? Já disse, as pessoas que são seguras não precisam ficar falando de si, elas sabem quem são, seus defeitos e qualidades, né? Já as pessoas que são inseguras, né, as arrogantes, têm essa necessidade, elas são vaidosas, né? Elas amam falar de si mesmas e seus feitos sociais, né? Feitos sociais ou pessoais. Elas gostam, elas precisam disso para conseguir se sentir confortáveis em qualquer situação praticamente, tá? As pessoas seguras não precisam diminuir ou humilhar o outro, né? Elas são seguras o suficiente, não precisam competir, não precisam ser melhor que ninguém. Elas são seguras, enfim, elas sabem que tem pessoas melhores que elas, porque, né?
mas elas também sabem que elas são boas o suficientes para elas. Então elas não precisam de ficar diminuindo ninguém para se sentir mais confortável, diferentemente das pessoas inseguras, né? Que são as pessoas arrogantes. Elas precisam humilhar os outros, precisam desfazer dos outros o máximo possível para que elas mesmas consigam acreditar em si, né? Então essa é uma das principais características, né? Aí, com tudo isso, você deve estar se perguntando, né? Legal, daoríssima, top, muito bom. Mas e aí? Como que eu me torno uma pessoa segura? E a resposta, assim como quase de todos esses vídeos, não é mesmo? É basicamente sempre a mesma, né? Se conheça. Não tem como você ser seguro de si se você não sabe quem você é. Como que você vai saber quais são seus defeitos e quais são suas qualidades se você não sabe quem você é? Como você vai, inclusive, conviver pacificamente tanto com seus defeitos quanto com as suas qualidades se você não sabe quais são eles? Como? Não tem como, entende? Então você precisa se conhecer para que você consiga entender o que você gosta em você, o que você não gosta, trabalhar as coisas que você não gosta, seja para aprender a conviver com elas, caso você não consiga mudá-las tão facilmente e tenha que conviver com elas de alguma maneira, né? Ou trabalhar para que você consiga mudar caso seja mais fácil, né? Mudanças mais fáceis de acontecer. Então é sempre a mesma, é aquela coisa, né? Não é fácil, mas é simples, né? A resposta é sempre se conheça. Saiba quem você é, né? E aí com isso você vai desenvolver tanto o amor próprio quanto a segurança, né? Que os dois andam meio que juntos, assim, né? Mas é isso, gente, é isso. Eu espero muito que esse vídeo, esse bate-papo aqui nosso, tenha ajudado a elucidar um pouco mais essas diferenças e, inclusive, por que eu quis fazer esse vídeo, tá? Para que vocês consigam entender as diferenças, até se vocês passarem por isso na vida de vocês, no sentido de se alguém humilhar vocês e tudo isso, para vocês entenderem que quando a pessoa tá te humilhando, ela não tá falando de você, ela tá falando dela. E eu não sei se vocês já ouviram, o Leandro Carnal fala muito isso, né? Que ele sabe mais de José quando José fala de Leandro, né? Do que quando José fala de José, tipo. Então, realmente, assim, normalmente a gente só se vê, né? A gente é muito em si mesmado, né? Tem essa questão muito egocêntrica, e eu digo a gente, pessoas, humanos de modo geral. Claro que não é todo mundo assim, não é uma regra, não é um padrão, mas é o que em geral acontece, né? E com isso, quando a gente fala do outro, a gente tá mais falando da gente do que do outro, né? Porque a gente só consegue se ver. Você tem que ter um nível de autoconhecimento muito grande, muito alto para conseguir ver o outro e conseguir se distinguir do outro, né? Então, normalmente, realmente, quando você mais tá falando de outra pessoa, você tá falando mais de você do que de si. Assim como aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tá te humilhando, que tá te jogando lá embaixo? Ela não tá falando de você, ela tá falando dela mesma. Então, e que é uma arrogância, né? Que são pessoas que costumam ser arrogantes, que se acham as melhores do universo, como se só elas prestassem as bonitas, né? E que, na verdade, são pessoas inseguras. Então, qual é o objetivo desse vídeo, né? Além de te ajudar a refletir aí sobre essa questão de autoconhecimento e tudo mais, é realmente te ajudar a se blindar dessas pessoas, né? Que são arrogantes e que sim, você vai cruzar com muitas delas e sim, elas vão te humilhar, mas pra você entender que quando elas estão te humilhando ou estão nessa situação, elas não estão falando de você, tá? Elas estão falando delas mesmas. E se elas precisam te diminuir, é porque elas já se sentem ameaçadas por você. Elas já te sentem como uma ameaça. E não que ser uma ameaça seja bom, mas é só pra você entender, na verdade, que você não é inferior, tá? Que ninguém é inferior a ninguém. Nós somos literalmente todos iguais, cada um no seu limite ali, cada um em como é mesmo, né? Então eu tenho qualidades melhores que outras pessoas têm qualidades melhores que eu, defeitos melhores e piores, e é assim, né? Então esse vídeo é pra te ajudar a se blindar, é pra você também entender a diferença de arrogância e segurança, né? Mas também é pra te ajudar a se blindar dessas pessoas que se acham, dessas pessoas que se sentem no direito de humilhar os outros, não é mesmo? E eu espero de fato que esse vídeo tenha te trazido isso, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me conta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te surpreendeu de alguma maneira, enfim, me conta o que você achou do vídeo, tá bom? E é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo e